Olá, este é o Papo de Líder, eu sou Eugênio Mussac e hoje converso aqui nos estúdios da Rádio Estadão com o psicólogo Helder Camei. O Helder é mestre em Psicologia Social do Trabalho e ele tem uma abordagem muito interessante da psicologia que se chama Psicologia Positiva. E a sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado, tem um nome curioso, é Flow, o que é isto? Então, Helder, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente. Oi, eu que agradeço, professor Eugênio, agradeço aí a oportunidade, né? Uma honra estar aqui participando do seu programa, uma honra estar aqui te conhecendo pessoalmente, essa pessoa tão inspiradora para todos nós, né? Obrigado. E também a oportunidade de estar me conectando aí ao seu público, que nós sabemos que são pessoas diferenciadas, né? Pessoas inteligentes, cultas, então é um prazer muito grande estar aqui. Poxa, o prazer é meu, nosso, Helder. Mas eu tinha dito para você, tinha dito aos nossos ouvintes que o tema da sua dissertação, Flow, foi Flow, o que é isso? Então eu queria começar te perguntando, Flow, o que é isso? O Flow é um estado mental muito positivo, é um estado que as pessoas entram geralmente quando estão fazendo aquilo que elas mais gostam de fazer. Então é um estado onde a pessoa está muito motivada por aquilo que ela faz. E por ela estar muito motivada e gostar do que faz, ela consegue entrar num estado de concentração muito profundo. Então, quando a pessoa entra num estado de concentração onde ela consegue esquecer todos os problemas, temporariamente, né, enquanto ela está executando aquela atividade, mas ela consegue esquecer todos os problemas, tudo que não está relacionado com a atividade sai da consciência dela naquele momento. Então acaba se tornando um estado prazeroso para ela, satisfatório, e nesse estado de alta concentração, de alto envolvimento, de absorção, ela tem um melhor desempenho. Então acaba se tornando um estado de alta performance também. É interessante isso. Você estava falando aqui, eu estava tentando me lembrar as vezes que eu entrei nesse estado, né? É maravilhoso. Flow significa fluxo. Exatamente. Né? Em inglês. Então é quando você entra no fluxo daquilo que está fazendo, está no fluxo principal, digamos assim, no mainstream, né? Como os americanos falam, e não dá bola para o que está acontecendo do lado, é isso? Exatamente, né? Esse conceito ele foi desenvolvido ali na década de 70 por um psicólogo chamado Mihai Csikszentmihalyi. Ele é de origem húngara, mas ele era professor já há 30 anos na Universidade de Chicago. Ele tem um nome que só tem consoantes, né? Exatamente. Só consoantes, né? O nome realmente... acho que é tcheco, né? O húngaro ou tcheco. Ele nasceu na Croácia. Na Croácia. Né? De família húngara, mas ele fez a graduação em psicologia já nos Estados Unidos. Uhum. E aí fez o doutorado dele estudando criatividade em artistas plásticos. Então ele começou observando artistas pintando. Ele queria estudar qual era o estado onde o artista era mais criativo. E aí ele descobriu, nas suas pesquisas, o estado que ele chamou posteriormente de flow, que era onde o artista, de repente, ele entrava nesse estado mental de alta concentração, esquecia de tudo, ficava horas ali pintando, não sentia fome, não sentia frio, não sentia sono, não sentia cansaço, né? Esquecia de comer, não percebia o tempo passar. Essa característica de não perceber o tempo passar é uma característica muito forte do estado de flow. E ele deu esse nome flow justamente porque era uma palavra, era um verbo que os artistas, quando ele entrevistou esses artistas, era um verbo que eles citavam muito quando descreviam o estado que eles estavam. Quer dizer, parece que as ideias fluíam, o pensamento fluía, o corpo fluía, tudo fluía de uma forma harmoniosa. E depois de estudar os artistas plásticos, o Csikszentmihalyi começou a estudar outros profissionais de outras áreas para verificar se esse estado também acontecia em outras atividades. Então ele foi e observou, entrevistou corredores, alpinistas, jogadores de xadrez, monges meditando, dançarinos. E aí ele verificou que por mais diferente que fossem as atividades, né, que poderia ser mais diferente do que um alpinista e um jogador de xadrez. No entanto, quando eles estavam em flow, a descrição desse estado mental era muito parecida. Então ele começou a verificar que era um estado que poderia acontecer em qualquer atividade humana. E ele vai além. Depois de estudar, então, artistas plásticos, atletas, e perceber que eles têm a melhor performance, o melhor desempenho justamente quando estão em flow, ele foi em profissionais, ele foi em jovens na escola,
quando é que ele tinha o melhor desempenho no estudo, e depois ele foi em profissionais no trabalho, né, executivos, e não só profissionais de cargos altos, né, ou cargos criativos, mas até operários em linha de produção poderiam entrar em flow trabalhando. E hoje a gente sabe que o flow pode acontecer em qualquer atividade humana, fora do trabalho também, numa atividade de lazer, ou uma dona de casa cozinhando pode entrar em flow, ou lendo, ou dirigindo. Você sabe que é fascinante esse assunto, Helder. Eu acho assim algo para a gente pensar mesmo, né? Porque tem a ver com a nossa relação com aquilo que estamos fazendo. Sabe que uma vez eu conversava sobre isto com uma amiga, a Margot, que é brasileira, mas reside em Portugal. Eu estava lá em Lisboa, em Campos dos Ouriques, onde tem a Casa Fernando Pessoa. E no caso Fernando Pessoa, que é na verdade um pequeno museu dedicado a ele, que é a casa onde ele morou nos últimos 15 anos, tem lá a cama dele e tudo mais. E um dos poemas que está lá nas paredes é aquele poema em que ele diz: põe tudo o que és no mínimo que fazes, né? É um poema em que ele leva justamente essa ideia de você se colocar inteiro naquilo que você faz, porque se você não se coloca inteiro, provavelmente aquilo que você faz não vale a pena ser feito. E nós saímos da casa de Fernando Pessoa e fomos almoçar num mercado que tem ali pertinho do museu, que tem uma espécie de uma praça de alimentação ali no meio das bancas de fruta, de peixe e tudo mais. Enquanto almoçávamos, nós olhávamos 2 açougueiros trabalhando no mesmo lugar, ele atrás do balcão, e percebemos que um deles provavelmente estava se colocando inteiro no que fazia. A maneira como ele atendia os clientes, como ele cortava a peça de carne, você via que ele tinha prazer, satisfação, orgulho em estar fazendo aquilo, e o outro não, né? Bom, a consequência era que os clientes preferiam ser atendidos por este primeiro, e era notório que ele era mais feliz. Então essa é a pergunta, Helder, que você de certa forma já respondeu. Você não precisa ser um regente de orquestra, nem um alpinista, nem um campeão de xadrez. Você pode ser um açougueiro e entrar em flow? Pode ser um açougueiro, entrar em flow, como eu citei, né, o operário de fábrica. Isso foi também pesquisado pelo Csikszentmihalyi. Ele encontrou pessoas até em atividades mais mecânicas, não tão criativas, mais mecânicas, e que a pessoa conseguia entrar num estado de concentração muito profundo. E aí a pessoa executa melhor essa atividade. Então ela comete menos erros, né, ela faz com mais rapidez, com mais agilidade e mais bem feito. Então, você descreveu muito bem esse estado de plenitude, da pessoa estar 100% plena e presente naquilo que ela está fazendo. Não fui eu, foi o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Quem sou eu, né, para ter esse nível? Mas, Helder, isso é algo que me intriga, porque, na realidade, isso tem a ver com a pessoa ou tem a ver com a atividade que ela executa? Eu explico melhor. Fala-se muito que nós fazemos melhor alguma coisa quando gostamos daquilo que fazemos. Agora, eu não sei se a gente sair pela rua fazendo uma pesquisa com os transeuntes e perguntarmos para as pessoas se elas amam o que fazem, eu não sei se a maioria vai dizer que gosta do que faz ou não. Então a pergunta é muito fácil você entrar em flow quando está fazendo uma coisa que você ama fazer. E como é que você faz para entrar em flow fazendo uma coisa que você não gosta de fazer? E todos nós temos que fazer coisas que não gostamos. Sim, exatamente, né? Esse é o grande desafio. Inclusive é o desafio das empresas. Então, como é que fazer o funcionário, o colaborador entrar em flow na atividade que ele faz, né, para que ele se concentre mais, para que ele tenha um melhor desempenho? Isso, mesmo que não seja a grande vocação dele, até porque a maioria das pessoas nem sabe bem qual é a sua grande vocação, né? Exatamente. Existem algumas condições que foram descobertas que facilitam a pessoa a entrar em flow. Uma das condições mais importantes é que deve haver um equilíbrio entre o grau de dificuldade ou de desafio que aquela atividade está propondo e o grau de habilidade que a pessoa tem para conseguir lidar com aquele desafio. Então, se tiver mais ou menos equilibrado, tiver mais ou menos no mesmo nível, você está numa condição onde é possível entrar em flow.
que acontece quando tem o desequilíbrio? Então vamos dizer que o grau de dificuldade da atividade, as demandas que ela traz, são maiores do que a capacidade que a pessoa tem de lidar com ela. Então a pessoa vai entrar no estado de ansiedade. E estando muito ansiosa, ela não consegue entrar em flow. Uma outra condição é inversa. O desafio é muito baixo, não oferece nenhuma dificuldade para a pessoa. E a pessoa tem muito mais habilidade do que aquilo. Então ela entra num outro estado, que é o de tédio. E ela fica entediada, né? E aí ela desmotiva, ela desengaja, ela pode até sair da empresa, mesmo que ela esteja ganhando bem, e falar, não, saí porque vou procurar novos desafios. Não estava aqui mais aprendendo mais nada, não estava crescendo. Então o estado de flow, ele é um estado que traz satisfação, mas também é um estado que gera crescimento, porque a pessoa utiliza mais plenamente as suas habilidades e à medida que ela vai praticando, cada vez utilizando mais, ela vai se tornando melhor. Ela vai adquirindo ou desenvolvendo ainda mais seus talentos, suas habilidades, seus potenciais. Isso faz com que exija um desafio maior. Então, poxa, agora que ela já desenvolveu mais habilidades, ela precisa subir o grau de desafio do que ela faz. Subir o grau de dificuldade, né? De dificuldade. Então, uma das condições básicas é que deve haver esse equilíbrio entre a demanda, a tarefa que a pessoa está executando e a habilidade que ela tem. Na verdade, é um equilíbrio com um pouco de desequilíbrio, né? Ou seja, ele tem que fazer sempre alguma coisa um pouquinho mais difícil, né? Porque se continuar fazendo todo dia a mesma coisa, ele entra no que você chamou de tédio. Isso. Né? Então o desafio não é fazer uma coisa que você sempre fez, é fazer uma coisa um pouquinho mais difícil, mas não muito distante da tua habilidade. Então vê bem o que você chamou de ansiedade, né? ou até estresse, né? O estresse acho que vem exatamente não da dificuldade que você está enfrentando, mas da desproporção entre a dificuldade que você está enfrentando e a habilidade que você tem para enfrentá-la, né? Porque o que é difícil para mim pode não ser para você, então não é a dificuldade, é essa desproporção. Exatamente, né? Eu citei 3 estados subjetivos, que foram os 3 inicialmente estudados, que é o estado de ansiedade, tédio e o flow, que seria o melhor, o estado ótimo entre esses dois. Mas é verdade... O Mihaly, inclusive, na explicação que ele dá, ele coloca, se não me engano, 8 estados. Isso, né? Exatamente. E o oposto, exatamente o oposto do flow seria o tédio, né? Seria o desinteresse total. O oposto completo nesse modelo de 8 estados é o estado de apatia. Apatia, isso. É o estado que não tem emoção, engajamento nenhum. Você simplesmente não queria estar naquele lugar. Helder Camei, a nossa conversa está muito interessante, mas eu vou ser obrigado a interromper um pouquinho só para o intervalo comercial aqui na rádio, mas é bem rápido. Estou conversando aqui com o psicólogo Helder Camei, que é especialista em psicologia positiva e escreve sobre o estado de fluxo ou estado de flow. Fique conosco, o intervalo é bem rapidinho, já voltamos. Papo de Líder, na Rádio Estadão. Você ouve Papo de Líder, com Eugênio Mussac. Papo de Líder, hoje com o psicólogo Helder Camei, falando sobre psicologia positiva e estado de fluxo. Helder, a gente estava até conversando aqui no nosso intervalo, eu queria repetir a colocação para você, agora para o nosso ouvinte participar dela. A impressão que fica é que você só entra em estado de fluxo, você se coloca inteiro em alguma coisa que você faz, quando você adora aquilo que você está fazendo. Entretanto, por mais que nós gostemos do nosso trabalho, existe uma grande quantidade de ações, de atividades, de responsabilidade, de coisas que temos que fazer, que não necessariamente são prazerosas, né? Eu, por exemplo, adoro fazer uma entrevista inteligente aqui no rádio como esta, adoro dar uma boa aula, uma boa palestra, eu ajudo muito a palestra. Semana passada, por exemplo, eu dei 4 palestras em 4 lugares diferentes do Brasil, o que me levou a pegar avião, dormir em hotel, enfrentar trânsito, coisas que eu não gosto de fazer. O tempo que eu dediquei à palestra, na verdade, foi um tempo mais curto, né? Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que a gente consegue entrar em fluxo, mesmo fazendo uma coisa que a gente não gosta de fazer? É verdade, né? Mesmo até na atividade que a gente gosta, tem muitas tarefas
que pertencem a elas, que estão intrínsecas à atividade. Não sei se não é a maioria. E que não são tão prazerosas assim. E entrar em flow seria muito interessante. Mas se eu não tenho aquela motivação interna, porque quando eu gosto de fazer, o flow ocorre naturalmente, sem esforço. Quando eu não gosto de fazer, é possível eu me esforçar para entrar em flow. Então a gente deve ter algumas condições que nos ajudam. Eu havia mencionado o equilíbrio da habilidade com o desafio. Então é procurar sempre nivelar essa proporção. Se eu não tenho essa habilidade, eu me esforçar mais para desenvolver, para aprender, treinar mais. Ou a outra maneira seria eu tentar abaixar um pouco essa dificuldade, ou talvez delegar parte dessa tarefa para outra pessoa, enfim, alguma maneira de tentar encontrar o equilíbrio. Outra maneira seria aumentar a minha concentração na atividade que eu estou executando. Assim, propositalmente. Quer dizer, propositalmente, intencionalmente. Intencionalmente. Porque é muito comum, quando eu não gosto do que eu estou fazendo, eu começo a me distrair. É um mecanismo de fuga, né, do nosso cérebro. Então a gente começa a distrair, eu estou fazendo uma coisa, aí começo a mexer no celular, aí vejo um outro e-mail que entrou na caixa, aí vou me distraindo porque eu não quero estar fazendo, fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu e todos os nossos ouvintes nos identificamos com isso agora. Pois é, mas as pesquisas têm mostrado que a gente pode intencionalmente se colocar num estado de alta concentração. Então é preciso que você decida, olha, neste momento ou nos próximos 60 minutos eu vou ficar concentrado, eu vou ficar focado, desligo o celular, fecho o e-mail, para que nada me interrompa. Se possível, ficar num lugar mais isolado, onde o telefone não vai tocar, enfim, onde eu tenha menos interrupções, para que eu consiga me concentrar, me focar naquilo que eu estou fazendo. E, intencionalmente, também me esforçar, colocar foco. Se o meu pensamento se desviar, eu retornar à técnica da meditação, em última análise, né? E até porque, Helder, isso que você está dizendo, tem um efeito colateral positivo, que é o fato de que você vai fazer mais rápido. Uhum. Se você não se foca no que está fazendo, você vai demorar mais para terminar aquela tarefa. Se você se foca, vai ser mais rápido, sobra mais tempo para você fazer outras coisas. Exatamente, é muito comum, vamos supor que a pessoa esteja fazendo uma planilha e ela não gosta de mexer com a planilha. Aí ela está na planilha, aí de repente entra um e-mail, aí ela abre o e-mail, aí ela começa a responder o e-mail, aí ela já aproveita e já vê um outro e-mail que estava lá, e aí tem um link que vai para um site, aí ela entra no site, então ela começa e não faz, e até ela demora 3, 4 vezes mais o que ela poderia fazer se ela estivesse focada. Pronto, e aí podia depois usar o tempo para fazer uma coisa exclusivamente prazerosa. Exatamente, né? Depois passou essa 1 hora, terminou o que tinha que fazer, agora eu vou fazer um intervalo. Então, o que você acabou de dizer, você é psicólogo, né? Estuda exatamente isto. Eu vejo assim, eu quero que você, por favor, me dê uma luz aí sobre esse meu pensamento, que é um pouco confuso na minha cabeça. Eu vejo que existem assim, as nossas atitudes, né? Aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos foi definido anteriormente dentro de nós mesmos, né? Nós fazemos alguma coisa fora de nós, mas a decisão foi dentro de nós. Essa decisão ou veio da emoção ou veio da razão. O mais fácil é que venha da emoção, que assim a gente espera chegar à vontade de fazer, chegar ao desejo de fazer aquilo, daí a gente vai lá e faz. Agora, às vezes a gente tem que colocar a razão na frente. Quer dizer, não, eu vou fazer intencionalmente, não vou esperar a vontade chegar, porque talvez ela não chegue nunca. Né? E aí o que acontece é que a vontade acaba chegando depois que você está fazendo. Por exemplo, eu não estou, hoje cedo, eu acordei sem vontade de ir para a academia fazer ginástica, eu estava com muita preguiça, eu tinha vontade mesmo era de ficar na cama, mas eu fui contra a minha vontade. Mas você sabe o que aconteceu? Quando eu estava lá, a vontade chegou. Você falou, puxa, está tão bom aqui, quase que eu não vim. Você acha que existe essa relação entre essas 3 grandezas, digamos? Existe essa relação. É interessante você falando aí da força de vontade, e às vezes a pessoa não está com vontade, às vezes eu não estou com vontade. E essa força de vontade não é algo que vem do além. O que eu preciso fazer é forçar a minha vontade. Daí força de vontade. Força de vontade, porque a minha vontade é de fazer outra coisa, mas eu forço a minha vontade para estar ali presente e concentrado naquilo que eu estou fazendo. Nunca tinha pensado dessa maneira. Força de vontade é você forçar a vontade, você criar dentro de você intencionalmente a vontade. Maravilhoso. Intencionalmente a vontade. Uma coisa que pode ajudar é quando você procurar perceber o propósito maior que existe naquela atividade. Então, às vezes, você está tão focado, né, naquela tarefa em si que não é tão agradável,
mas se você olhar que ela tem um propósito maior, se você observar esse propósito, você pode se motivar por este propósito. E aí você consegue realizar, se concentrar mais, né, ter mais vontade para fazer aquilo que você está fazendo. Agora, Helder, você às vezes acorda de manhã e faz uma lista mental de todas as coisas que você tem que fazer naquele dia. Às vezes até faz no papel, no computador e tudo mais. Poxa, as atividades que nós temos ao longo do dia, algumas são prazerosas e outras são não prazerosas e algumas chegam a ser desagradáveis. O ser humano tem uma forte tendência de ir deixando as coisas desagradáveis para fazer no final, né? Daí quem sabe não dá tempo de fazer, eu me livro dela. Você acha que qual seria a orientação? Fazer primeiro? Qual é a dica? Na psicologia positiva tem uma pesquisa interessante que mostra até qual é uma proporção boa entre as coisas que você gosta de fazer e as coisas que você não gosta de fazer. E pelas pesquisas se chegou à conclusão, então, que 25% do seu tempo fazendo atividades que você não gosta de fazer, tá ok. Quer dizer, se você consegue 75% estar fazendo alguma coisa que você se coloca num estado mental, num estado psicológico positivo, isto é excelente. O problema é quando começa a crescer esses 25%, se torna 50%, 75%. Uau. Aí é que é o problema. Então, até um quarto do seu tempo... Até um quarto do seu tempo é normal você fazer coisas que você não gosta de fazer. Agora, eu gosto de lembrar que o estado positivo não é necessariamente o estado de euforia, de super entusiasmo, mas pode ser um estado de tranquilidade, de serenidade, bem-estar. Né? Essa é uma diferença muito observada entre orientais e ocidentais. Então, no Ocidente, a ideia de felicidade está muito ligada a uma alegria muito intensa, né? Um estado quase de euforia. E no Oriente, o estado de felicidade está ligado à tranquilidade, à serenidade, à plenitude, um estado de equilíbrio entre tudo que você está fazendo, entre o seu corpo e a sua mente. E nesse estado de serenidade você não está eufórico. Até o estado eufórico para o oriental é um estado de desequilíbrio. É um pouco patológico, né? Um pouco patológico. E na psicologia positiva, ela não defende um estado de mais euforia, nem um estado de mais serenidade. Ela defende os dois, né? Você buscar no seu dia, então, tem atividades que você vai estar mais empolgado, mais motivado. Mais próximo da euforia. Mais próximo da euforia. E tem atividades que você vai estar ali tranquilo, concentrado, tranquilo, equilibrado, fazendo aquilo com mais calma. Isso permite que às vezes você esteja também mais próximo da apatia, né? Que acontece em alguns momentos do nosso dia que a gente não esteja muito interessado em fazer aquilo que está fazendo, mas há esse equilíbrio, como você diz, e é um equilíbrio dinâmico, né? Às vezes está mais para lá, às vezes está mais para cá. Portanto, o que você está nos dizendo é que não tem muito a ver com aquilo que você faz, tem muito a ver com a tua postura mental, né? A minha postura mental é muito importante, é fundamental. Helder, você é autor de um livro que você gentilmente me trouxe e eu vou devorá-lo, que é Flow e Psicologia Positiva, né? Que é a sua área de atuação. A psicologia positiva é uma área dentro da psicologia geral, mas que é mais recente, né? Como é que se classificaria? Ela é bem recente, ela tem 17 anos, né? Está atingindo a sua maioridade aqui agora. Ela foi fundada pelo Martin Seligman, professor da Universidade da Pensilvânia. Em 1998 ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia. E aí, como presidente da APA, ele teve a oportunidade então de pensar o que a psicologia quanto ciência, ela estava precisando. E ele percebeu que havia um desequilíbrio. A psicologia estava muito, 90% focada em estudo de doenças mentais, né? O que é muito importante, extremamente importante para a sociedade, como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, com o estresse, né, e as doenças, transtornos bipolar, etc. Porém, o psicólogo também deveria estudar os estados mentais e psicológicos positivos. E é por isso que o professor Martin Seligman, então, ele fundou este movimento chamado Psicologia Positiva, que começou a estudar os estados positivos, o estado de felicidade, o estado de flow. O estado de flow em si, né? E depois começou a estudar o que eles chamaram de forças de caráter, forças e virtudes do caráter. Então são essas forças, essas virtudes humanas que formam o caráter
positivo, e este caráter é que vai gerar mais emoções positivas e felicidade na minha vida. Então, há psicólogos que orientam as pessoas a buscar esse estado, né? Que são os psicólogos que se dedicam à psicologia positiva, inclusive você. Né? Você é um professor, é consultor de empresas também, né? Tem um trabalho importante na Natura, por exemplo. Mas você também tem consultório, Helder? Eu também atendo no consultório em Higienópolis, em São Paulo, como psicólogo, psicoterapeuta e também como coach. Tá, você tem um site, né? Eu tenho um site que é o www.flowpsicologiapositiva.com. Perfeito. Ali tem as informações sobre o teu trabalho, deve ter algumas referências ao seu livro, e tem também como as pessoas podem entrar em contato com você. Isso, tem meus contatos para palestra, para cursos, treinamentos. Para terapia mesmo, né? Terapia, coaching. Helder, muitíssimo obrigado por tua presença aqui no nosso programa. Acho que nós trouxemos aqui, ainda que rapidamente, superficialmente, algo que é de interesse coletivo. Não tem ninguém que não tenha interesse em ter uma atitude mais positiva perante a vida, principalmente nessa época, em épocas de dificuldade, de crise, como essa que estamos enfrentando agora, né, na economia, e que faz com que algumas pessoas desistam, se desesperem, se deprimam, e outras, ao contrário, que reajam, que aproveitem a oportunidade até para se transformarem para melhor. Acho que a psicologia positiva tem a ver com isso. Mas eu queria, Helder, antes de nos despedir aqui, te convidar para um segundo programa, pode ser? E eu explico por quê para o nosso ouvinte. Porque nós estamos numa época em que os estudantes acabaram de fazer a inscrição para a FUVEST, né? Encerrou a semana passada, retrasada, e você tem um trabalho forte junto a vestibulandos. E podemos falar sobre isso no próximo programa? Claro, podemos sim, será um grande prazer. Eu trabalhei durante algum tempo, né, no cursinho pré-vestibular durante vários anos. E podemos sim, será um prazer enorme poder retornar aqui, a gente conversar um pouquinho mais. Vamos fazer isso psicologia então. positiva, estados mentais psicológicos positivos. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar satisfeitos com o teu retorno. Por enquanto, então, muito obrigado por essa sua vinda aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua presença, por sua audiência. Nós nos encontramos então na próxima semana com mais uma conversa interessante e inteligente aqui no Papo de Líder da Rádio Estadão. Até lá.